Substituição no comando técnico no Corinthians no vídeo de hoje, galera. Sai Dorival, entra Diniz. Vamos falar um pouquinho do momento típico do Corinthians que está amorfo na temporada, de Diniz, do que esperar dos times do Diniz, principalmente com a característica de alguns jogadores desse Corinthians, e se é uma boa ou não. Mas isso depois da vinheta. Fala galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho de Diniz, Dorival, do Corinthians e do que esperar desse bololô todo para a temporada, porque ontem o Corinthians estava a 8 jogos sem vitória e completou 9. Na Neoquímica Arena, o Corinthians ele perdeu para o Internacional por 1-0 com o gol do Bernabé no segundo tempo, um placar que eu não esperava, tá, para ser bem sincero. O Hugo ele meio que escorrega no lance do gol. O Bernabé também é muito feliz na finalização. Ele consegue uma baita finalização. O Hugo escorrega, a bola entra. E tem uma filmagem do Dorival no ângulo que ele até se vira sorrindo, como se estivesse incrédulo com o que estivesse acontecendo. Não vou falar muito do jogo. Quero focar mais em Dorival. Quero focar mais em Diniz, porque tem muita coisa pra gente falar hoje. Sobre o Dorival. Eu esperava muito mais do trabalho dele no Corinthians, mas muito mais. No ano passado, eu tinha feito um vídeo do Corinthians ser um time de jogos grandes, né? Acho que foi no fim da Copa do Brasil isso, que o Corinthians era um time de jogo grande, que costumava jogar jogo grande. E eu ainda tenho essa noção ainda hoje, tá? Se você pega os jogos de 2026 do Corinthians, o Corinthians foi muito bem contra o Palmeiras, embora tenha perdido, o Corinthians vai bem contra o Flamengo, consegue empatar o jogo. Só que o ano não é feito de jogos grandes, o ano não vai ser feito de finais e de jogos com grande mobilização. Haverão jogos menores, como foi Corinthians e Cruzeiro, como foi Corinthians e Curitiba, como foi Corinthians e Chapecoense. E nós precisamos dessa mobilidade, dessa mobilização dos atletas para esses jogos. E eu não tenho visto isso. O Dorival tem lá seus problemas. Eu acho que o Corinthians tem uma dificuldade de entender que ele foca muito nas Copas e deixa o campeonato de pontos corridos um pouco de lado. Isso é uma verdade. Ok, até entendo. Só que as Copas não haviam começado. A Copa Libertadores começa agora. A Copa Libertadores começa depois de 10 rodadas do Campeonato Brasileiro. Então não tinha motivo para estar poupando tanto quanto o Corinthians poupou. Além de ter essa questão de poupar muito, acho que o Dorival ele tem outro problema, que o Corinthians deixou de ser um time caseiro, um time forte em casa com o Dorival. Se você pega os números do Dorival, eu vou deixar aqui, ele é o pior aproveitamento da história da Neoquímica Arena. É o pior! São 28 jogos com 12 vitórias, 9 empates e 7 derrotas. A gente está falando de 53,6%. O melhor aproveitamento do Corinthians na Neoquímica Arena é do Tite, beira os 80%. E aí muita gente vai falar, mas não teve tanto. Cara, teve muita gente ruim que passou no Corinthians nesse tempo. O Corinthians teve Fernando Lázaro, o Corinthians teve o Silvinho, que foi melhor que o Dorival, mas não era um grande treinador, na época estava aprendendo ainda. O Corinthians teve Diego Coelho. O Corinthians teve Wagner Mancini e o Dorival foi disparado o pior aproveitamento da Neoquímica Arena. Um outro dado sobre o Dorival é que o Corinthians é o pior mandante do Campeonato Brasileiro. Existem 20 times. O Corinthians é pior que o Remo, é pior que a Chape, é pior que o Mirassol, é pior que todo mundo. O Corinthians pega o Inter em casa, perde. Pega o Flamengo em casa, empata. Pega o Coritiba em casa, perde. A maioria dos jogos que o Corinthians pega, ele está perdendo. Outra informação, o Corinthians em 10 rodadas, vou deixar a tabela de classificação aqui, tem 10 pontos. Na média Dorival, né, que é a média do Corinthians nesses 10 jogos, ele encerra o campeonato com 38 pontos. Com 38 pontos na média de corte de 2003 para cá, é praticamente o ano que todo mundo cai. É uma pontuação que todo mundo cai. 38 não garante ninguém. Eu já vi gente se salvar com 40. Com 38 ainda não. E o Dorival, ele tinha essa dificuldade. Outra coisa que eu enxerguei, principalmente no jogo de ontem, eu já tinha essa noção. Mas acho que ontem ficou escancarado que o Corinthians não propõe nada. O Corinthians do Dorival, e talvez até de uns anos pra cá, ele não propõe nada.
Se você para ligar a TV para assistir um jogo do Corinthians, você vai ver que o Corinthians não é um time de propor jogo. Por que o Corinthians ele vai bem também contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra o São Paulo, contra o Cruzeiro, contra um Boca, contra um River? Porque é jogo de trocação. Não é jogo que o Corinthians tem que ir pra cima. Por que o Corinthians tem tanta dificuldade contra a Chape, contra o Curitiba, contra o Mirassol, contra times mais limitados do que ele tecnicamente? Porque é o Corinthians que tem que propor, é o Corinthians que tem que ser inventivo, é o Corinthians que tem que ditar o ritmo do jogo e das jogadas. E quando isso acontece, o Corinthians tem uma enorme dificuldade, o Corinthians do Dorival. Uma enorme dificuldade. Isso ficou muito nítido, porque o Inter tirou o seu melhor jogador ontem, né? Veio num 3-4-3, esperou o Corinthians teve que propor, porque era o emprego do Dorival que estava em risco ali, estava praticamente em risco, porque se o Corinthians não ganhasse aquele jogo, se o Corinthians apenas empatasse, creio eu que o Dorival seria mandado embora. No final do primeiro tempo, eu conversando com uma pessoa, eu falei, olha, tá muito na cara que o Dorival vai ser mandado embora, até com vitória hoje, tá? Só se ganhar por 2-3-0, as coisas mudam. Mas foi um primeiro tempo amorfo do Corinthians. O Corinthians estava morto, não fez nada, não propunha jogo, não criava, não tinha nada. As jogadas que saíam eram os erros do adversário. O Yuri Alberto nem na bola tocou. E aí, depois do gol do Bernabéu, o Inter fez 1-0, teve o gol do 2-0 do fim do segundo tempo, que foi anulado. E aí, no final, tem a coletiva do Paz, né? O Dorival nem dá a sua coletiva de imprensa, tem um período de 45 minutos de reunião. Aí depois sobe um link do Corinthians de uma entrevista do Paz, que depois de 2 minutos esse link cai. E aí, depois disso, volta a entrevista do Paz. O Paz veio, foi, deu a entrevista, informou o desligamento do Dorival. Né, palavras do próprio Marcelo Paz dizendo que o trabalho havia batido no teto. E eu concordo, eu acho que não tinha mais o que tirar. Tá? Eu não sou defensor de troca de comando técnico, mas tem certos casos que a gente tem que mexer e modificar. Eu acho que bateu no teto o Dorival mesmo. Tá? Não tinha o que o Dorival tirar do time mais. O time bagaçou. Sabe? Eu não conseguia enxergar que o Dorival ia conseguir dar uma nova cara, uma nova roupagem. E isso também não passa só pelo Dorival, passa pelos atletas. O Corinthians de 2026, ele tem Ranieri, Gustavo Henrique e Yuri Alberto. Talvez o Bidu. Esses 4 jogadores vieram para jogar o ano de 2026. O resto é farra. O Gabriel Paulista, que eu disse que não contrataria, começou muito bem. Depois do jogo contra o Flamengo, caiu de produção vertiginosamente. O Bidon, que começou muito bem o ano, caiu vertiginosamente. O André, depois do papo do Milan, caiu vertiginosamente. O Depay tá no projeto Jô em 2014 para a Copa do Mundo. O Depay tem mais de 15 jogos na temporada, 1 gol e 1 assistência. 1 gol e 1 assistência. O Garro não consegue jogar. O Hugo tem tido falhas e falhas constantes. Então, a gente bate no Dorival, a gente fala dos números do Dorival, da campanha do Dorival, do estilo de jogo do Dorival que não pega mais, mas a gente tem que cobrar os atletas. Os atletas do Corinthians não têm entregado pelo que eles têm recebido. O cara recebe e não entrega nada. O Corinthians, ele mal tá chutando a gol. O Corinthians foi humilhado pelo Fluminense no meio de semana. O Inter foi melhor do que o Corinthians. E o papo lá no Rio Grande do Sul era que o Pesolano, que estava apertado também pelo Inter, fosse a São Paulo para conseguir um ponto. E aí ele consegue a vitória. Então, do Nepal até o Brasil, em todo lugar do mundo, quando acontece isso, é mais fácil se demitir o treinador do que se mandar embora, se rescindir o contrato de 20, 30 jogadores diferentes. Tá? A única vez que eu vi um presidente fazer algo diferente foi o Andrés com o Dorival lá em 2011/12, e depois disso o Corinthians escalou para ser campeão da Libertadores e campeão mundial. E eu tô falando isso em 2026, já tem quase 2 décadas que isso aconteceu. Então você vê o quão difícil é isso. O Dorival sai, acho que poderia ter feito muito mais. Ele sai como campeão, vou deixar os números aqui. Ele tem 63 jogos, 25 vitórias, 19 empates e 19 derrotas. Ele ganhou uma Copa do Brasil e uma Supercopa Rei em cima do Flamengo. Ele não chega a 50% de aproveitamento.
Se você pega o aproveitamento do Dorival na passagem, é 49,7%. Se você pega o aproveitamento do Dorival apenas esse ano é de 42,6%. O Corinthians de 20 jogos esse ano, o Corinthians tem 7 vitórias. 7 vitórias. Não dá pra gente normalizar isso. O Corinthians tem uma das maiores folhas salariais do Brasil. Não dá. Bom, já dito do episódio Dorival foi mandado embora, foi informado pelo Marcelo Paz e depois começou aquela busca de técnicos, né? Diniz, Tite, Silvinho, Vojvoda, né? Gente falando em Sampaoli, Felipe Luiz, e aí a gente, por lógica, vai eliminando certos nomes. O Corinthians queria rapidez, então o nome do Silvinho já tinha que ser anulado. Por quê? Porque estava empregado e tem contrato até junho. O Corinthians, além de pagar a multa do Dorival, que era 8 milhões de reais, teria que pagar também para tirar o Silvinho da seleção da Albânia. Tem contrato até julho. Aí a gente fica com o Felipe Luiz. Cara, o Felipe Luiz custa mais caro que o Dorival. 2,5 milhões o último salário do Felipe. Também não ia receber. Galhardo, eu acho que quem cogitou o Galhardo assim tava brincando. O Galhardo ganhava 3,4 milhões no River, o último salário dele. Ganhava 3,400 no River. Também fora da realidade financeira. Sobravam alguns outros pormenores. Aí eu vi gente falando de Tite. Tite, devido aos últimos trabalhos, a questão da saúde mental dele, principalmente dos nãos que ele deu ao Corinthians, também não era uma boa. E aí sobravam alguns nomes. O Vojvoda, que trabalhou com o Marcelo Paz durante muito tempo. O Diniz, que em 2021, quando saiu do São Paulo, foi a primeira tentativa do Marcelo Paz, mas não deu certo. Aí ele buscou o Vojvoda. E aí você tinha um Sampaoli da vida, você tinha um Silvinho, mas ficou mais entre Silvinho e Diniz. Como o Corinthians precisa disso pra ontem, porque o Corinthians vai jogar a Libertadores contra a Platense quinta-feira, o nome escolhido foi o nome do Diniz. Diniz, às 2h34, ele foi anunciado como novo treinador do Corinthians, né? Tá praticamente encaminhado. E aí a gente tem que falar um pouquinho sobre o que vai acontecer com o Corinthians do Diniz, tá? O Fernando Diniz, ele tem ótimos procedimentos como treinador. O Corinthians vai mudar muita coisa, creio que vai melhorar, e outras coisas também o torcedor tem que ficar ciente que vão acontecer, que haverão pioras em determinados cenários. Vamos lá. Vou deixar aqui, aí a gente vai falando ponto a ponto. O primeiro ponto positivo é o controle de jogo e posse. A bola vai passar a ficar mais tempo nos pés do Corinthians, tá? Vai passar a ficar mais tempo nos pés do Corinthians, vocês verão um time mais técnico em campo, um time mais dominante da parte da bola em campo, tá? Então, tem nomes que vão se dar bem com isso aí, tá? Garro é um nome que vai se dar bem, se comprarem a ideia do treinador também, tá? Memphis pode se dar bem, Linger pode se dar bem, né? Nós temos aí o André, o Bidon, esses nomes podem se dar muito bem também, tá? Matheus Bidu. Agora, tem, além disso, a criação da superioridade numérica. Que é isso? Cara, eu não sei se vocês já viram os times do Diniz, mas um modelo autoral de jogo dele, o jeito autoral que o Diniz tem com seus times, parece que os times do Diniz têm 14, 15 jogadores em campo. É sempre 1-2, não tá aqui comigo, não tá aqui comigo. É sempre triangulação, tabelinha, toque rápido. Isso envolve o adversário num determinado momento. Quando você consegue entrosar o teu time, o adversário vai ficar envolvido nessa roda, como se fosse um bobinho mesmo, tá? Já vi muitas vezes os times do Diniz fazerem isso. E isso dá um certo controle de jogo. Por quê? Porque você não corre que nem um louco atrás da bola e não se cansa. Você tem uma dominância de jogo, a bola fica mais no seu pé. Isso é um ponto bem positivo do Diniz. Então, jogadores com qualidade e técnica serão muito maximizados com esse trabalho. E falando isso, a gente tem um futebol que é mais envolvente, ele é mais ofensivo, tá? Eu não acho lindo ver os times do Diniz jogarem, mas eu concordo que é um estilo diferente de jogo, é um estilo que é mais... Por exemplo, entre ver os times do Diniz jogar, por exemplo, e ver os times do Mano Menezes, do Tite, sabe? No começo do Abel Ferreira, por exemplo, era preferível ver os times do Diniz, tá? É um jogo bem coordenado, bem anárquico. Jogadores não guardam posições, eles se movimentam o tempo inteiro. Então ele vai exigir da parte física dos jogadores. Caras novos como Bidon, como André, Ranieri, eles... Nem é tão novo o Ranieri, mas como é um cara mais físico, né? Esse tipo de jogador que tem esse perfil
vai conseguir entregar mais pro Corinthians do Diniz. E isso é um ponto bem positivo, tá? Esse time do Dorival, que é passe pro lado, era um time que não chegava muito, que chutava pouco, você pode esperar uma mudança total. Os times do Diniz vão ser bem mais ofensivos, chegar com mais objetivo na área, com mais volume, com mais quantidade e às vezes com mais qualidade também. Outro ponto positivo é a evolução das jogadas. Quando o Diniz ele chega a um determinado ponto no seu trabalho, as jogadas evoluem de uma maneira quase que artística, tá? É bonito até de ver os times do Diniz jogar de certa maneira, porque eles conseguem envolver o adversário quando se tem técnica. Por exemplo, o Diniz do Fluminense, que ganhou a Libertadores, teve um momento que aquele Diniz ele tinha Cano, Marcelo, Arias, jogadores que tinham uma determinada técnica para você jogar. O próprio Ganso. O Ganso virou segundo volante com o Diniz. E conseguia fazer o jogo rotacionar naquele Fluminense de uma maneira que... Então você tinha um time que era meio mais velho, né? Tinha jogadores de mais idade, de menos capacidade física, como o Cano, como o Ganso, como o Marcelo. Mas em compensação você tinha André, você tinha Martinelli, você tinha Arias, você tinha jogadores com um poder de desempenho físico maximizado. Então, a depender do que o Corinthians entregue para ele, ele vai conseguir fazer o jogo do Corinthians evoluir. Isso é praticamente certo. Porém, contudo, todavia, nem tudo são flores. Então a gente tem que falar dos pontos negativos do Fernando Diniz, tá? O risco constante da defesa é um deles. É constante. A gente tem muito erro da saidinha de bola do Diniz. Muito erro da saidinha. Quantas vezes a gente não vê goleiro jogando com o pé, errando o jogo começando desde o zagueiro, desde o lateral. O Diniz, ele tem aquela base que começa o campo, o jogo, ele começa do goleiro. Do goleiro, do zagueiro, do lateral, um pro outro, toque rápido, virada de jogo. E isso, no perde e pressiona que muitas equipes do futebol brasileiro vão fazer, por exemplo, vai deixar o Corinthians muito propenso a erros. O Corinthians vai estar propenso a erros. Tá? O Corinthians pega uma equipe mobilizada que marca em cima, mais física, vai ter muita dificuldade. Outra coisa, característica dos jogadores, tá? O Mateuzinho não é esse cara que tem essa característica de construção. O Gabriel Paulista não é esse cara. O Hugo tem muitas dificuldades em jogar com o pé. Resta saber o que o Diniz vai fazer e como que ele vai fazer para esses jogadores construírem o jogo sem essa grande dificuldade. Porque da maneira que eu enxergo, que eu consigo analisar, vai haver uma grande dificuldade no começo. E aí o torcedor do Corinthians, ele tem que estar mais aberto ao entendimento de que no começo vai haver falha. Vai ter gol, vai ter a saidinha besta, vai se complicar, pode, sabe, ter aquela raiva de você, pô, tô com a bola dominada, entrega a bola na cara da área para um jogo. Isso pode acontecer e acontecerá, tá? Outro fator negativo é a exposição aos contra-ataques. Se você ver os times do Diniz, as linhas são um pouco mais altas, tá? As linhas são um pouco mais altas, não é um time compacto. A linha de ataque é bem alta, a linha do meio fica um pouco mais alta e a defesa fica em linha alta. Então, se o time do Diniz ele tá com a bola no pé e ele perde essa posse, até ele se arrumar para levar enquanto ele leva o contra-ataque, existe uma boa possibilidade dele ser vazado, dele tomar o gol. E é uma dificuldade enorme, uma dificuldade hercúlea. Outro fator, os laterais do Diniz apoiam muito, sobem muito e a zaga fica desprotegida. Não é igual era com o Antônio Oliveira, que os laterais subiam e o Ranieri descia para fazer o terceiro zagueiro e liberar um pouco a zaga. Com o Diniz não tem isso não. Se brincar, acontece do Diniz ficar com um zagueiro, como já aconteceu quando o Diniz treinava o São Paulo lá contra o Lanús. São Paulo com 9 jogadores na frente, atrás da linha de meio campo tinha um zagueiro e o goleiro. E o que aconteceu? São Paulo eliminado com um gol de contra-ataque. Então é muito normal esse tipo de coisa acontecer com o Fernando Diniz. Já vi acontecer com o Vasco, já vi acontecer com o Santos, já vi acontecer com o São Paulo e com o Fluminense. O Diniz ele sobe muito as linhas do seu time e não se preocupa de recompor a sua zaga enquanto o time está subindo. Então toda vez que o time do Diniz toma um contra-ataque, existe a grande possibilidade dele ser vazado. Aí nós temos a dependência do modelo de jogo, tá? O Diniz ele é um técnico de uma nota só. Eu detesto isso. Eu detesto. Porque o futebol ele exige que você varie. O
Futebol vai exigir que vai ter uma hora que você ataque, que você defenda, que você proponha, que você contra-ataque, que você possua a posse, que você seja flexível, que você seja intenso. Você não vai enfrentar, entendeu, a Cremonese da Itália do mesmo jeito que você enfrenta o City. Você não vai enfrentar o Paysandu, o Remo, da mesma maneira que você enfrenta o Flamengo. Você não joga fora e em casa do mesmo jeito, com as mesmas linhas, com o mesmo modelo de jogo. E o Diniz sempre fez isso. O Diniz é refém do seu modelo. Então, se o modelo do Diniz dá errado, pode mandar ele embora no outro dia. Porque ele não vai trocar a variação, não vai trocar o esquema, não vai trocar o sistema. Por mais que ele fale assim, hoje eu vou jogar numa linha de 3 zagueiros. Ok. Mas ele joga na linha de 3 zagueiros com a sua famosa saída de bola, com a bola sendo constantemente atravessada na parte defensiva do campo com seus zagueiros, construindo o jogo através do goleiro, sem quebrão, sem chutão, sem virada de jogo. Então ele é muito refém do modo como ele pensa. É positivo e negativo ao mesmo tempo. É uma forma autoral que faz ele ser reconhecido da maneira que ele é, mas também ele é reconhecido da maneira que ele é negativamente por conta disso. Todo mundo que olha fala, é o Diniz. Todo mundo que enxerga futebol já fala, cara, é Diniz? Vai em cima da defesa dele, marca sob pressão e trava. Coloca pontas atrás dos laterais. Tiro e queda. Se recuperar a bola vai dar trabalho. Foi assim que o Corinthians em 2023, que estava com vários problemas, espancou o Fluminense do Diniz. Ganhou de 3-0 na Arena. Foi assim que o São Paulo do Zubeldia, no começo do Zubeldia, ganhou um jogo do Fluminense, recém-campeão de Libertadores. Então, nós temos o Diniz com essa pecha. Do mesmo jeito que é positivo, o modelo de jogo dele também é muito negativo. E nós temos o prazo de validade. Todos os modelos do Diniz levam a um determinado fim. Decai. E decai de uma maneira abrupta. O modelo do Diniz, ele começa, ele maximiza os jogadores, ele melhora a capacidade técnica dos jogadores, ele chega a um ponto em que ele pratica um ótimo futebol, melhorando seus jogadores, conseguindo bons resultados, e do nada algo acontece que o trabalho dele começa a cair, começa a esfarelar de tal maneira que é insustentável a manutenção do Diniz como treinador do time. Então, nós temos pontos positivos e pontos negativos. E pra gente finalizar, eu vou deixar mais uma arte aqui pra vocês do que a gente pode esperar do Corinthians do Diniz, tá? O que a gente pode esperar? Primeira coisa que a gente pode esperar, vamos colocar aqui, é a mudança do estilo. E isso nos primeiros 3 meses vocês verão de uma maneira nítida, simples e quase que cristalina na frente de vocês. O time vai ser mais protagonista, dono da bola, dono das jogadas, vai ter mais gols bonitos, mais criação, mais bola no pé, vai ter movimentação, mas também vai ter mais risco e mais erro. O Corinthians vai ser um time direito propenso a chuvas e trovoadas. Ao mesmo tempo que o Corinthians vai ser protagonista, vai meter 3, 4, 5, o Corinthians também pode tomar 3, 4, 5, porque essa é a pecha do Diniz, tá? A um médio prazo, vamos colocar até 1 ano de trabalho, nós temos a evolução dos jogadores. Como eu falei, tem muito jogador que com o Diniz vai melhorar muito, mas muito. Outros vão ser potencializados e alguns se manterão ali porque não são do modelo de jogo do Diniz. E tá certo. O time vai ter uma identidade muito forte, mas também vai ser um 880. Vai ser um tudo ou nada, tá? Então, o que o torcedor ele tem que esperar disso? O torcedor ele tem que esperar disso? Não tem meio termo. Ou vai ser 8 ou vai ser 80, tá? Ou os jogadores compram a ideia e o Corinthians sobe de patamar e melhora muito tecnicamente com a bola no pé e propondo o jogo, ou então pode esquecer. Outro fator, tá? Outro fator, gente. Os jogadores têm que comprar a ideia do Diniz e tem que comprar o barulho do Diniz. Porque no time do Corinthians tem cara grande. O Diniz entra no vestiário hoje menor que Depay. Ele entra menor que o Depay. Ele entra menor que o Gabriel Paulista. Ele entra. Talvez do mesmo tamanho que os outros jogadores, porque o Diniz ele não tem tantas conquistas, assim como os outros jogadores do Corinthians. Mas se comprarem o barulho dele, ótimo. O Corinthians vai dar muito trabalho. Muito trabalho. Se não comprarem o barulho do Diniz,
não dura 2 meses. O Diniz não dura 2 meses no vestiário do Corinthians. E aí fica uma base de talvez falta de convicção do Paz, ainda não sei. Eu não vi convicção do Marcelo Paz no movimento Fernando Diniz. O que eu vi foi, cara, mandamos o Dorival embora, precisamos de um treinador que esteja na frente do Corinthians quinta-feira. Ponto. E aí veio o Diniz. Tá uma cara, eu olho com uma cara de tipo assim, sabe aquele amor adolescente? Vamos viver uma aventura. O Diniz do Corinthians é tipo, vamos viver uma aventura. A diretoria do Corinthians está propensa a viver essa paixão de verão, a essa aventura. Não vejo tanta certeza na escolha do Diniz. É um bom nome, é um nome autoral, vai mudar muito a característica do Corinthians. Vejo com bons olhos, mas com um pé atrás e talvez quase que os dois. Quando o Corinthians tentou fazer isso com o Thiago Nunes, ele não recebeu respaldo. Também não adianta o Diniz chegar lá, batendo com o pé na porta, fazendo suas mudanças e não ser respaldado, porque ele vai ser engolido pelo vestiário corintiano. Outra coisa, os jogadores do Corinthians, eles não estão bem animicamente, não estão bem mentalmente. Acho que pela própria fala, né, do Gustavo Henrique, de que tipo, as coisas não estão caminhando para um bom rumo, que eles estão tentando e não está indo. Acho que afeta sim o mental do jogador. O Corinthians precisa urgentemente melhorar, tá? Urgentemente. O Corinthians tem que esquecer, na minha concepção, tá? Ele tem que esquecer esse negócio de poupar no Brasileiro para focar nas Copas. Por quê? Porque se o Corinthians poupa no Brasileiro e não chega numa final de Liberta, numa final de Copa do Brasil, o Corinthians não tem Liberta no que vem. Porque do jeito que o Corinthians está, dificilmente o Corinthians vai conseguir se manter. O Diniz também tem seus pontos positivos. É um treinador que tem mais derrotas do que vitórias ao longo da carreira quando o assunto é Campeonato Brasileiro. É conhecido também pelo seu temperamento explosivo e no traquejo com atletas. Embora tem muito atleta que ame o Diniz. Eu acho que o Corinthians vai ter uma semana bem complicada. Vai enfrentar a Platense, que é o primeiro jogo da Libertadores. Vai em Córdoba, na Argentina. E um empate contra a Platense não é um mau resultado. Você ir na Argentina, estreia de Libertadores, você no meio de uma crise, 9 jogos sem vencer, se torna um mau resultado pelo cenário. Mas ir na Argentina e empatar um jogo de Libertadores não é. E aí já tem 9 jogos sem vencer, o Diniz estreando com um empate, aí já vai, pô, domingo tem derby, domingo tem Palmeiras, e aí estamos a 10 jogos sem vencer, aí toma uma cacetada do Palmeiras, aí o Diniz já chega praticamente demitido. Agora tem aquela questão, se já chega ganhando da Platense e emenda uma vitória contra o Palmeiras, aí entra o dinizismo, não vi Rinos Mitchell, mas vi o Diniz, não vi o Guardiola, mas vi o Diniz. Então tá bem aberto. Eu acho arriscado trazer o Diniz, mas de nomes que poderiam trazer um resultado mais rápido, mais abrupto, o Diniz é do melhor. E pra gente finalizar o vídeo, acho que o Diniz tem um pouco da cara de alguns jogadores do Corinthians, não todos, como eu falei. Quero ver como o Hugo, como o Gustavo Henrique vai jogar com os pés, como o Gabriel Paulista vai jogar com os pés, como o Mateuzinho vai jogar com os pés, porque Depay, Breno Bidon, André, né, o próprio Memphis, Lingard, tem caras que ali vão se dar muito bem com esse estilo. Outros talvez não. A ver como vai ficar. Mas finalizando aqui o vídeo, eu quero que você me diga, foi ou não foi uma boa ideia a vinda de Fernando Diniz para o Coringão? Deixa aqui nos comentários, beleza? Meu nome é Fernando, esse foi mais um Zona Mista. Gente, estamos chegando nos 1000, falta isso aqui pra gente chegar nos 1000 inscritos. Você que é inscrito no canal, deixa aquele like, compartilha pro pessoal. Você que tá chegando agora, se inscreve, ativa o sininho das notificações e deixa aquele like para fortalecer, beleza? No mais, uma ótima semana e fui!